Olá, bem-vindos a mais um episódio imprescindível do nosso podcast Joana Pode. Estou com a Helena Tender, que é jurista, e vamos falar hoje um bocadinho sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, ou melhor dizendo, se calhar, as Jornadas Mundiais para a Juventude Católica, posto que não há esse universalismo de qualquer juventude, nem é construído pela juventude. Isto porque estas jornadas têm levantado várias questões, sobretudo para quem reside na área da Grande Lisboa, reside ou trabalha, não sei se isso aconteceu em mais alguns sítios do país, mas pelo menos para, de facto, quem mora ou tem que trabalhar em Lisboa, isto tem levantado várias questões, nomeadamente do direito à circulação, algo que nós já tínhamos tomado contacto durante os anos da Covid. E a primeira pergunta que eu fazia à Helena é se tens acompanhado estas questões, estas restrições e destas, de alguma forma, estes condicionamentos que têm sido impostos à população a propósito da vinda e da estada do Papa em Lisboa. Sim, obrigada, Joana. Eu tenho acompanhado com muita preocupação, vou ser sincera, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi, meu Deus, não aprendemos nada. Depois destes últimos 3 anos, com estes confinamentos que foram 100% ilegais e inconstitucionais, em que o Tribunal Constitucional já por dezenas de vezes confirmou a inconstitucionalidade dessas medidas, aparentemente as autoridades não aprenderam nada. Exato. E voltam à carga com confinamento e limitações à liberdade de circulação, que não pode ser limitada. Não há emergência que justifique isto, e muito menos uma falsa emergência de alguns jovens que vieram e vêm à cidade de Lisboa, o que, sinceramente, eu para mim, como católica, acho ótimo. É muito bom ver a juventude, as igrejas estão vazias, porque quando vou à igreja é só pessoas velhas, portanto, fico muito feliz de ver as igrejas... Exato. Ver jovens a lidar com estes temas espirituais e a juntarem-se, a querer viver essa espiritualidade, parece-me ótimo, mas 500 mil pessoas, 500 mil pessoas é precisamente o número de pessoas que diariamente vêm para Lisboa dos arredores para trabalhar em Lisboa. Portanto, não muda nada. Não se justifica esta... Meio milhão de pessoas, ao fim e ao cabo, não pessoas que normalmente já entram e saem de Lisboa diariamente. Exato, diariamente. Para os escritórios, para as empresas, para as suas oficinas, os seus locais de trabalho, e portanto isso não mudaria nada. Eu devo dizer que, por exemplo, o meu local de trabalho, onde eu trabalho e onde eu exerço clínica, esteve fechado ao trânsito e provocou-nos imensos transtornos, porque vários pacientes não podiam, obviamente, deslocar, nem nós para trabalhar, nem os pacientes para poderem ter consultas e os tratamentos necessários. Portanto, repara que isto, ou seja, as pessoas teriam que ir a pé, no nosso caso seria uma distância bastante grande, ou teria uma série de complicações, era considerada zona vermelha, porque isto depois esteve, como tu deves ter acompanhado, Helena, e muitos estão a ver, esteve catalogado por regiões onde não se podia circular de todo, outros podia circular de uma forma condicionada. Pois, não faz sentido. Isto provoca, de facto, repara, no meu caso, provoca efetivamente que tem consequências de facto graves, porque não é só não podermos ir trabalhar, é haver uma série de pessoas que ficam, de facto, privadas de terem direito à consulta, que tinham marcada, que tinham agendada e do qual esperavam. Exato, e são sempre os mesmos, se pensares bem, são sempre os idosos, as pessoas com dificuldades de locomoção, os deficientes, são sempre os mesmos que são os mais afetados e ninguém se preocupa. Aliás, não é só para direito. Eles limitaram a circulação de bicicletas, de carros e também o metro. Por exemplo, o metro esteve fechado, algumas estações estiveram fechadas. Exato. Neste caso, estas instalações são muito próximas do Parque Eduardo VII e é por isso que estiveram nesta zona vermelha. Imagina, é uma das colinas de Lisboa, portanto, as pessoas quem se desloca a pé, lá está, os idosos, as pessoas com dificuldades de locomoção, não se conseguem deslocar uma consulta, neste caso uma consulta médica. De maneira nenhuma. Exatamente, uma consulta médica. E também estive a ver, e até falámos disso as duas, aqui quando estávamos aqui a discutir o programa, estive a ver recomendações que apareciam, nomeadamente nas redes sociais da PSP,
onde eles explicam preto no branco que as pessoas são obrigadas a identificarem-se, a mostrarem uma autorização da identidade patronal, ou então, eu gostava de te ouvir sobre isso como jurista, não é? Ou então são obrigadas a mostrar um comprovativo de morada, como uma conta da água, da luz, etc. Está lá tudo detalhado, é um documento para a memória futura, porque efetivamente as pessoas viram essas, como é que eu ia dizer, essas ordens, essas obrigações ali plasmadas, e as pessoas têm acatado, depois puder, as pessoas, simplesmente a maioria quer poder ir trabalhar e que não as chateiem, não é? Mas o problema é mesmo esse, nós temos de nos chatear, porque pois, exato. estes direitos são... Houve muita gente antes de nós que morreu por estes direitos, que nascemos com eles, são direitos naturais, mas que foram, para serem exercidos e para serem defendidos, houve muita gente que deu a vida por eles. E nós temos que os exercer, porque senão eles vão ser erudidos. Já vimos nos últimos 3 anos e continuam, porque esta agenda continua. Exato. A desculpa era o vírus, agora a desculpa é uma emergência das jornadas da juventude, não é emergência nenhuma. É a vida como dança, é ótimo, é um bom acontecimento. Claro. Vem em Portugal, muitos jovens vieram, é verão, há muitos turistas. Não há uma loucura de pessoas, não vejo diferença face ao ano anterior. Lisboa está praticamente vazia, vê-se de facto os jovens na rua, não vê mais ninguém, o que é preocupante. Claro, Helena, porque muitos lisboetas saíram da cidade para evitar a confusão e muitos turistas que iriam normalmente, nesta época alta, deixar muito dinheiro na cidade de Lisboa, acabaram por evitar por causa das jornadas, não é? Pronto. Claro. Há, de facto, a parte do turismo religioso que está a acontecer, mas a outra parte, o outro turismo mais banal, por assim dizer, acabou por isso é que há muitos hotéis que estão vazios em Lisboa. Portanto, de facto, nota-se, é verdade, que eu tenho ido trabalhar há alguns dias e notou-se durante a semana que Lisboa não está ao barrote. Não, de todo. E, portanto, porquê isto? Mas, voltando à tua pergunta, este termo de identidade e residência dos cidadãos, sem serem acusados de crime nenhum, é o que a polícia está a fazer. A polícia está a exigir documentação para circular no meio da cidade. Mostrem-nos os vossos papéis. O que é isto? Cidadãos livres? Que não estão acusados, que não cometeram crime nenhum, nem estão acusados disso? É efetivamente um termo. Eu gostava de esclarecer... Exato, Helena, é mesmo isso. Eu gostava de esclarecer e tu serás preciosa aqui, podes-nos ajudar, que é ajudar a todos que estão a ver. Duas coisas. Uma é qual é que é o respaldo, qual é o chapéu de chuva que permite isto, porque assim, quando foi a questão da Covid, onde se perpetraram todos estes abusos, tu estavas a recordar, e que foram condenados pelo Tribunal Constitucional, foram decretados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, dezenas de vezes, foi decretado, portanto, o chapéu de chuva era, embora fosse inconstitucional, o chapéu de chuva eram os estados de emergência e as calamidades, isso, não é? Pronto. Portanto, a minha pergunta é, o que é que está a ser usado agora para permitir que a PSP, ou outra força de segurança, intime os cidadãos a apresentar um comprovativo de morada para poder chegar às suas próprias casas, por exemplo, aos seus locais de trabalho? É muito mais grave ainda, porque aparentemente nada. Temos algumas portarias sobre as jornadas, mas não há declaração de estado de emergência, mas estão a atuar como se houvesse. Está toda a gente a atuar como se existisse estado de emergência, como se isso fosse um acontecimento. Mas não existe, não é? Não existe. Portanto, não existe nenhum enquadramento legal, não, mas mesmo que existisse, Joana, continuava a ser inconstitucional. No caso da Covid existiu. Claro, continuaria. Eu sei que sim, eu estou só a perguntar isso. Continuaria a ser ilegal. Estou só a perguntar mesmo para esclarecer, porque ainda é pior, de certa forma. Ainda é mais ad hoc, ainda parece um bocado mais metido a martelo. Completamente. E depois, tanto quanto eu sei, eu fiz uma breve pesquisa, mas não encontrei antecedentes. Ou seja, não encontrei noutras visitas papais ou noutras visitas de chefes de Estado, porque isto, ao fim e ao cabo, é um chefe de Estado do Vaticano, que está a visitar o nosso país. Não encontrei este tipo de restrições. Encontrei, de facto... O que encontraste são estes últimos 3 anos. Pois, encontrei, de facto... Eu gosto de ver outra coisa. Exato, encontrei ruas fechadas ao trânsito, que era aquele... Imagina, nas comitivas que passava havia restrições de circulação.
mas não havia estas áreas e, enfim, ao fim e ao cabo, esta disseminação e este tipo de organização que foi feita com as tais jornadas. E durante uma semana existirem documentos. O problema aqui são os papéis. Isso eu não encontrei em lado nenhum. Não sei se tens conhecimento de existirem antecedentes, mas eu não achei. Eu acho que, eu sinceramente também desconheço e sinceramente acho que não existem. As únicas que existem, lá está, foram as medidas dos últimos 3 anos, os confinamentos, mas isto preocupa-me bastante porque lá está, não há emergência, não há base legal, nem poderia haver, como também não existiu na base legal, claro. Eles sempre com os estados de emergência e os estados de calamidade, e viu-se que continuava a ser inconstitucional, porque felizmente a nossa Constituição é robusta e está lá, existe, é bastante clara, e quem a viola, o Tribunal Constitucional decreta que aquilo não funciona. Agora, penso que neste caso é muito grave, e é isso que me preocupa bastante, porque eles estão, agora, claramente isto é uma ferramenta que está à disposição, que eles rapidamente acionam quando lhes apetece. Haja alguma coisa de especial ou não. Neste caso não há. Mesmo que houvesse. Isto também provoca a habituação, não é? Porque as pessoas vão paulatinamente integrando isto como um recurso válido, permitido e legítimo para usar por cá aquela palha quase, ao fim e ao cabo. Hoje a Covid, amanhã a vinda do Papa, depois de amanhã partiu uma unha. Confinamentos climáticos e mais grave, Portugal já está, isto não é uma teoria de conspiração, Portugal é uma das cidades dos 15 minutos, está tudo planeado, já está o planeamento feito para quais são os bairros. E parece muito bonitinho, muito fofinho, que as pessoas têm tudo perto e revivar o comércio local. Não, é tudo falso. Por aí parece que é prático. A seguir mas porquê que o senhor tem que sair daqui? Não faz sentido, tem aqui tudo à mão. Quer ir para o bairro 17, porquê? E a seguir vai ser onde estão os papéis para sair do bairro 15. Não pode ir para o bairro 15, para o 17, só com papéis. E não, ficas com direito a X saídas do teu perímetro de 15 minutos por ano, e a partir daí, se excedes, não podes ceder, não é? Ou terás de ter uma autorização, uma justificação especial. Mas eu já voltaríamos, se calhar, a essa questão dos 15 minutos, da cidade dos 15 minutos, mas não sei antes de perguntar, que era a segunda coisa, disse que eram duas. A primeira era essa dos antecedentes e a outra era o seguinte: se por acaso algum cidadão for interpelado desta forma pela PSP, não é? Está-se a deslocar e a PSP, ao abrigo desta justificação do Papa, lhe pergunta e pede para ver o comprovativo de morada ou a autorização de identidade patronal, o que é que o cidadão pode fazer? O que é que o normal cidadão, ou como cidadão, pode e deve atuar de que maneira? Pode e deve agarrar no telemóvel. Eu recomendo filmar a interação, porque não filmar a cara do polícia nem o nome, mas pelo menos a interação, só o som, o áudio é possível. Que, aliás, nós somos permitidos, é permitido aos cidadãos fazerem, filmar a ação dos agentes de segurança em trabalho, em serviço, não é? Em funções, exato. Essa é a primeira. Depois podem também, com o telemóvel, ir buscar a Constituição da República Portuguesa e explicar que são cidadãos livres, são pessoas livres, têm plena liberdade de circulação, movimentos, e, portanto, não têm que mostrar absolutamente nada, não estão a cometer nenhum crime em flagrante delito, portanto, não têm que mostrar identificação às polícias e muito menos documentos para circularem. Isso não existe. Claro. Basicamente é a Constituição. Está aqui a Constituição, senhora gente, não pode fazer isso. Mas isto. imagina que isto significa que há uma espécie de um impedimento físico, não é? Da parte da PSP para a pessoa passar. Nesse caso, ela está a filmar a interação, a pedir o nome dos agentes e a seguir apresentar a queixa. Dá trabalho. Apresentar a queixa, não é? Mas tem que ser, porque lá está, os nossos direitos têm que ser defendidos, e defendem-se exercendo-se. Tem que ser. Exatamente. Porque qualquer dia. Isto é complicado. Nós, aliás, já temos partilhado outros momentos aqui do Joana Pod, onde exercemos diretamente e ao vivo, live and kicking, esses mesmos direitos, mas de facto é complicado, porque isto obriga não só à consciência dos seus direitos, a pessoa ter informação sobre os seus direitos e deveres, mas também a perder tempo, não é? Porque a maior parte das pessoas, isto é uma realidade, a maior parte das pessoas queixa-se de
pá, eu preciso chegar ao meu emprego às tantas, ou preciso ir fazer aquilo, ou preciso ir comprar pão e pagar rápido, ou outra coisa qualquer, e isto são obstáculos que a pessoa às vezes por pragmatismo e por, lá está, por falta do recurso provavelmente mais precioso que todos temos, que é o tempo, acaba por ceder. Eu penso que também se joga muito aqui nisto, não é? No empatar e no dificultar, obstaculizar, etc. Porque a maior parte das pessoas tem uma vida corrida e não está para isto, não dá para se chatear. Lá está, como estávamos a falar há bocado. Sem dúvida, eles contam com isso e também, Joana, a maior parte destas medidas que eles tentam convencer as pessoas pela parte prática. De facto, isto é prática pagar o cartão, é super prático, ou com o MBWay, é mais prático, é fácil, porque não? Claro. É prático também, não estou para me chatear, vou para o Algarve, vou para o Norte de férias e pronto, não trabalho esta semana, também estamos no verão e não tenho que chatear ir para casa, ir para o trabalho e mostrar papéis ou ter que ir fazer queixa de agentes da autoridade. De facto, é mais prático não fazer isso. Mas... Claro que sim. Mas pronto, então, voltando à questão da cidade dos 15 minutos, porque estavas a falar, eu penso que a maior parte das pessoas já deve estar familiarizada com esse conceito, mas basicamente trata-se de restringir a mobilidade e o direito à circulação das pessoas, com esta ideia de que 15 minutos é o que chega para irmos trabalhar e voltar para casa, ou irmos às compras, ou visitar amigos, e que a autorização para circular em distâncias superiores a 15 minutos terá que ser especial, teremos X condicionadas no ano, todas as outras serão então condicionadas, serão especiais, por aí fora. Isso vai vir embrulhado, claro, em boas intenções, como aliás as gestões da Covid também vieram, era para salvar o SNS, viu-se, o SNS agora está ótimo, está impecável. Fantástico. Era para salvar o SNS, era para diminuir o contágio, era para isto, era para aquilo. Portanto, as cidades dos 15 minutos também vão vir, claro, embrulhadas, como tu estavas a dizer, e muito bem, em papel celofane cor-de-rosa e intenções supostamente fofinhas e piedosas, mas na verdade aquilo que vai fazer é uma machadada gigante, não é? Com essa desculpa de que é para salvar o planeta, para poupar o ambiente, vai dar uma machadada gigante nos nossos direitos, liberdades e garantias. Se calhar, Helena, aquilo que eu te perguntava é o que é isso de uma lista onde já está, Lisboa já está incluída, o que é isso de uma pré-definição? Nada disto é novo, isto já está a ser cozinhado há muito tempo, isto vem diretamente da ONU. Claro, não é como todas essas grandes ideias fantásticas, globalistas. E Portugal, Lisboa é uma das cidades, há centenas de cidades com milhares no final, e o plano é que isto seja mesmo à escala global. Mas eu não tenho outra forma de descrever isto como não seja uma prisão digital. É de facto uma prisão digital. As matrículas temos por todo o perímetro, as matrículas são controladas, software de reconhecimento facial, e de facto começa por ser muito prático. Não, é só para tens tudo à mão, é tão fácil, não tens de ficar no carro, vais trabalhar e vives onde conheces os teus vizinhos, o teu bairro, o comércio é local, é fantástico. Passado uns tempos vai ser, mas porque queres ir embora? Para onde? E depois vai ser mesmo a proibição. Não há é assim que isto começa, já há 20 anos, e não é de agora. Já temos livros como Brave New World e 1984, escritos na década de 40, e depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, isto foi feito de nível extremo, não é? E estamos a repetir as mesmas estratégias. Exatamente. Bom, isto significa todo este panorama que estamos aqui a traçar representa que de facto tudo aquilo que nos foi retirado, todos os direitos, liberdades e garantias que foram atacados, etc., durante a Covid, foi apenas um prelúdio, não é? Um dialbar, o debut de algo provavelmente mais complexo que segue e que isto parece que estamos eu às vezes sinto um bocadinho que parece que estamos aqui num intermédio, não é? Num intervalo para deixar as pessoas respirar antes de vir da next big thing, antes de nos imporem mais uma sova, seja ela sobre a forma de outra pandemia, outra coisa, ou das cidades dos 15 minutos. Parece que estamos aqui no tal interlúdio para nos deixarem respirar um bocadinho. Não sei se partilhas deste sentimento. Partilho, como lá está, daí a minha preocupação, sem dúvida, e já vi, não é só Portugal é um dos países, e de facto Portugal está um bocadinho na crista da onda, não só por termos Guterres no cargo onde está, mas temos
Portugal é um bocadinho a localização de teste para É um campo de teste, de testagem, não é? sim, Um laboratório de ensaio, um laboratório de cobaias. Porque nós adoramos vergar-nos a tudo o que vem do estrangeiro. Somos deslumbrados e então, não, é estrangeiro, então é bom. E adoramos pôr-nos na pista da onda para estas experiências sociais. Preocupa-me imenso, mas como não podes manter um vírus vivo durante tanto tempo e supostamente a vacina é eficaz e segura, portanto, se a vacina funciona, não podes manter a pandemia viva, Claro. tem que haver desculpas. As próximas desculpas, sem dúvida, que são as alterações climáticas, vêm os confinamentos climáticos. Sinceramente, choca-me que eles tenham usado as jornadas como uma das desculpas, mas claramente usaram, não é? Exato. O que estamos a fazer neste momento é um confinamento. Choca-te até porque no teu caso tu és católica, não é? Porque dizem que só critica esta coisa das jornadas quem é ateu como eu, né? Que sou ateia declarada, embora tenha uma postura mais ecuménica do que propriamente jacobina, mas na verdade há muitos católicos como tu que estão atentos e vigilantes. Exato, eu sou católica, mas precisamente por isso também sei quais é que são os meus direitos naturais, que Deus dados por Deus, e o deles é claramente o direito à liberdade e à circulação de movimentos. Liberdade, pelo amor de Deus. Claro. Portanto, isto para mim é mesmo choca-me bastante porque até é quase anticristão. Exato. Não é mesmo anticristão. Definitivamente parece-me anticristão. Tudo o que diga respeito a atacar os direitos da maior parte das pessoas, dos que não são os vendilhões do templo, digamos assim, mas de todos os outros, parece-me claramente anticristão. Mas isso levar-nos a outra conversa, certamente, sobre quais é que foram os verdadeiros objetivos destas jornadas mundiais da juventude católica. Helena, obrigada. Obrigada, Joana. Obrigada eu por esta conversa. E por chamar a atenção para isto, porque de facto é importante as pessoas... Lá está, é mais prático irmos de férias e não fazermos nada, mas é verdade. Devagarinho os nossos pode ser que eu ainda tenha aí um encontro imediato com a polícia. A ver, mais um. Obrigada a vocês por assistirem aqui a mais uma conversa do Joana Pote. Fiquem sempre desse lado.